Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Estão com saudade de mim? Ah, eu também! Independente de qual seja a resposta que você deu para essa pergunta, a minha resposta é eu também. Bom, vamos lá. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre teoria do indivíduo, como eu já tinha dito no vídeo passado. E aí, a teoria do indivíduo, vocês vão entender que ela está diretamente relacionada com tudo que a gente já estudou até agora, com a questão da ética e moral, a questão da liberdade, autonomia e heteronomia, e através da ideia da teoria do indivíduo e a ideia que anda de mão dadas com ele praticamente, que é a ideia do utilitarismo, vocês vão entender como isso impacta a nossa vida. Bom, vamos lá. Primeiro, para falar sobre a teoria do indivíduo, a gente vai voltar no que a gente falou nas aulas anteriores, onde eu expliquei para vocês os conceitos de ética, de moral, de liberdade, de autonomia e heteronomia, e expliquei para vocês que esses conceitos, eles são importantíssimos porque é juntando todos esses conceitos que nós formamos aquilo que a gente chama de nossa individualidade. Quando nós temos conceitos do que é ética, do que é moral, quando nós sabemos e estabelecemos o que é a liberdade, e quando nós temos noção do que são regras e de por que segui-las ou não, em que momento seguir regras ou não, nós somos um indivíduo na nossa totalidade. E nós temos que levar em consideração que, como indivíduos, nós vivemos numa sociedade, ou seja, somos indivíduos únicos dentro de uma sociedade para todos. Qual é a melhor forma de agir dentro de uma sociedade para todos, com tantas pessoas diferentes de nós, preservando a nossa individualidade? Aí é que entra a teoria do indivíduo e a ideia do utilitarismo. Então, para começar, eu vou falar sobre a teoria do indivíduo. A teoria do indivíduo diz o seguinte: nós, esses seres conscientes, cientes, que temos todos esses fundamentos que eu já expliquei para vocês, somos um indivíduo. E um indivíduo deve ter assegurado seus direitos. E esses direitos são naturais para ele, como, por exemplo, a liberdade. Liberdade é um direito natural que todos nós devemos ter. E a lei deve existir para assegurar esses direitos naturais. E nada pode interferir nos nossos direitos naturais, como a liberdade, por exemplo, a liberdade individual. O indivíduo é aquele que é um. Como indivíduo que eu sou, eu tenho direito à minha liberdade individual, de fazer minhas próprias escolhas, de escolher o que eu quero para a minha vida, e assim vai. Mas eu vivo numa sociedade, e dentro de uma sociedade a gente sabe que existem muitos indivíduos. Todas as pessoas são indivíduos com a sua liberdade individual assegurada, que têm direitos a fazerem o que querem da nossa vida. Então, como nós vamos agir dentro de sociedade para que as coisas funcionem, que esse direito de todos seja assegurado e que a sociedade caminhe adequadamente? Aí é que entra a ideia do utilitarismo. O utilitarismo diz o seguinte: a ideia é que os direitos de todos sejam preservados, nem que para isso o Estado tenha que intervir e, às vezes, atrapalhar um pouquinho a liberdade de alguns indivíduos, dentro daquilo que a gente chama de utilitarismo, porque a ideia do utilitarismo é garantir o bem-estar da maior número possível de pessoas. O utilitarismo, então, é uma doutrina que parte da seguinte ideia: uma sociedade, ela deve funcionar de forma onde ela tente assegurar o bem-estar da maior parte das pessoas. E é para isso que existe a legislação, para garantir que esse bem-estar das pessoas seja assegurado, independente e apesar da liberdade individual que cada um tem dentro dela. Como funcionaria então? Como seria esse princípio? Bom, tem uma história muito famosa, é uma questão muito famosa que é sempre usada para debater a questão da ética e que está relacionada com o utilitarismo, que é uma historinha que diz o seguinte: imagine que tem um trem vindo com 500 pessoas e esse trem está indo numa rota onde ele vai entrar numa estrada que tem um penhasco e aquele trem vai cair e todas as pessoas daquele trem vão morrer. Você, sabendo disso, você pode alterar a rota que o trem está indo, mudando os trilhos e fazendo com que aquele trem siga uma outra rota onde as pessoas sobreviverão, esse trem não vai sofrer esse acidente e todo mundo vai sobreviver.
No entanto, ao fazer isso, você vai atingir uma criança que está brincando nessa linha de trem. E essa criança vai morrer. O que você faz numa situação dessa? O utilitarismo diz o seguinte: devemos, numa situação dessa, salvar as pessoas do trem. Por que salvar as pessoas do trem? Porque é um maior número de pessoas. São 500 pessoas dentro do trem que vão morrer se você não mudar os trilhos. E é uma criança que vai morrer se você mudar. Levando em consideração o bem-estar da maioria, então o mais óbvio nessa circunstância é você desviar a rota, acabar matando a pessoa e salvando a maioria. Dentro do utilitarismo é você fornecer condições e uma situação onde a maioria das pessoas seja beneficiada. É você garantir e assegurar o bem-estar da maioria das pessoas. É por isso que existe a legislação que garante o direito de todo mundo e preza para que esses direitos sejam respeitados, que é para garantir a maioria das pessoas. O problema é que às vezes nem sempre é fácil seguir as ideias do bem-estar de todos, porque às vezes o bem-estar de todos pode custar a nós coisas individualmente pessoais. Por exemplo, na mesma história do trem, imagine que a criança que está brincando no trem é seu filho. Você vai desviar ou não vai desviar? O senso do utilitarismo diz que você deve desviar. É claro que você vai ficar prejudicado, é claro que a criança vai ficar prejudicada, mas a maioria não vai. Quando nós trazemos essa ideia do utilitarismo para a nossa vida pessoal, é um pouco mais complexo de lidar, porque nós somos, acima de tudo, indivíduos. E o utilitarismo fala de uma questão de todos, de um social. O utilitarismo tenta enxergar as coisas levando em consideração o bem-estar de todos, enquanto eu, como indivíduo, vou tentar levar em consideração o meu bem-estar pessoal. É por isso que a legislação é tão importante. Por quê? Porque governantes são pessoas que devem lutar pelo bem-estar da maioria. E para isso eles devem fazer leis para assegurar o bem-estar da maioria, independente de que eventualmente alguém possa ficar prejudicado com isso em sua liberdade individual. A ideia do utilitarismo é essa. É por isso que a legislação existe, nos assegurando o direito de liberdade individual, mas, no entanto, estabelecendo limites para essa individualidade. Então, de acordo com o utilitarismo e a teoria do indivíduo, o Estado ele existe e ele deve existir para regular o nosso direito à liberdade individual e, às vezes, até se intrometer na nossa liberdade de agir, dependendo do conceito se eu vou ou não prejudicar outra pessoa. E é por isso que ela se estabelece em base de 4 pilares que eu vou ler para vocês agora. O pilar 1 diz o seguinte: cada indivíduo deve desenvolver o que quer para a própria vida. Ou seja, eu tenho liberdade individual de fazer o que eu quiser da minha vida. E o Estado tem que assegurar que isso vai ser cumprido. Mas lembrando da ideia do utilitarismo, que a minha liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. O meu direito à ação, ela termina onde começa o direito do outro. É por isso que a lei existe, porque ela tem que garantir isso, que eu vou ser dona da minha vida e vou fazer as minhas escolhas desde que as minhas escolhas não interfiram no bem-estar do outro. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que o bem-estar do outro não esteja em jogo. Então eu sou livre para agir e fazer o que quiser da minha vida, mas respeitando o limite de que eu não posso interferir no bem-estar e no direito de outras pessoas. Então, nesse sentido, cada indivíduo deve desenvolver o que quer para a própria vida, respeitando a questão da vida dos outros. É por isso, por exemplo, que na legislação, principalmente a nossa legislação, que é mais moderna, mais recente, levando em consideração essas ideias, ela proíbe que, hoje em dia, pais escolham quem são os maridos de suas filhas. Cabe à pessoa escolher com quem ela quer casar, se ela quer casar. O que ela vai estudar, se ela vai estudar, com o que ela vai trabalhar, se ela vai trabalhar, levando em consideração aquilo que ela quer para ela, desde que ela não fira o direito do outro. Aí nós temos também o princípio 2, que diz o seguinte:
Cada indivíduo tem o dever de não interferir nos direitos dos demais, que é isso que eu acabei de colocar. Eu sou livre, eu tenho a minha liberdade individual assegurada, desde que ela não interfira no direito do outro. A nossa liberdade termina onde a do outro começa. E se a minha liberdade estiver extrapolando e afetando e prejudicando o outro, cabe ao Estado interferir e falar: opa, até aqui você pode, além disso não. Entenderam? Aí tem o princípio 3, que diz o seguinte: cada indivíduo tem até a possibilidade de prejudicar os demais. E de fato, nós vivemos numa sociedade onde nós temos possibilidades de prejudicar os outros. Algumas dessas possibilidades podem ser feitas sem a interferência do Estado, dizendo que eu posso não fazer aquilo, mas outras o Estado interfere. Por exemplo, se eu tenho um namorado e eu traio o meu namorado, moralmente falando, eticamente falando, talvez não seja a coisa mais certa a se fazer. E talvez o meu namorado acaba saindo prejudicado nisso. O Estado não vai interferir nisso, porque é no âmbito pessoal. Então, porque ele escolheu se relacionar comigo, então ele também tem a responsabilidade dele, e o Estado acaba não interferindo. Eu prejudiquei uma pessoa, usei da minha liberdade para prejudicar de alguma forma uma pessoa, mas nesse aspecto, por exemplo, o Estado não vai interferir. Mas vamos supor que ao invés de trair o meu namorado, o que eu fiz foi sair na rua depois de uma bebedeira e atropelei alguém. Aí o Estado interfere, porque eu coloquei em risco a vida de outra pessoa e eu não posso fazer isso. A partir do momento em que a minha possibilidade de gerar um mal para uma outra pessoa é real, como esse caso, e é um agravante, nesse caso, como por exemplo a vida da pessoa estar em risco, o Estado pode interferir no que eu posso ou não fazer. É por isso que, legalmente falando, a gente não pode sair e dirigir, porque com isso, mas se o Estado diz que eu não posso beber e dirigir, ele não está tirando a minha liberdade? Ele não está tirando a sua liberdade de dirigir, de beber. Ele também não está tirando a sua liberdade de dirigir. Ele está tirando a sua possibilidade de prejudicar alguém. Entenderam? E por último tem um que diz assim: cada tipo de dano deve corresponder a uma punição adequada. Ou seja, a partir do momento em que eu causo um dano ou prejudico alguém de alguma forma, de acordo com aquilo que eu fiz, eu devo receber uma punição por isso. É por isso que na Constituição, que é a lei magna que rege os preceitos da nossa vida, socialmente falando, o que podemos ou não, existem deveres, que é o que nós temos que fazer, e direitos. Os nossos direitos que devem ser assegurados, como a liberdade, por exemplo, e outra série de direitos, mas esse fundamental, que é um dos primeiros, é o direito da liberdade, mas os deveres que nós também temos. Lembram que eu expliquei, quando eu falei da liberdade, que liberdade implica em responsabilidade e assumir as consequências do que nós fazemos? Entra nisso. O Estado, então, ele deve punir de uma maneira adequada aquele que prejudica alguém. Então, por exemplo, eu matei alguém, eu vou num julgamento. Eu fiz um roubo, eu vou ser julgado de acordo com a gravidade do que eu fiz. Eu falei mal de alguém na internet, eu difamei alguém, tem um crime para isso. Tem uma punição para isso. Então, nesses momentos, o Estado interfere na nossa liberdade de agir. Nós somos livres para agir, sim, mas a nossa liberdade termina onde começa a do outro. Professora, mas isso não vai contra a teoria do indivíduo, de que cada um tem direito à liberdade de fazer o que quiser? A teoria do indivíduo, real, você tem o direito de fazer o que você quiser, mas você não pode prejudicar o outro. É por isso que ela está muito relacionada ao utilitarismo. E a gente tem que entender que você não pode prejudicar o outro porque você vive numa sociedade. Se você vive completamente isolado de tudo e de todos, você pode fazer o que você bem entender, que não vai ter impacto nenhum na vida de ninguém. Mas a partir do momento em que você vive em sociedade, a forma que você age afeta direta ou indiretamente a vida de outras pessoas que não tem culpa e responsabilidade nenhuma pelas suas escolhas e que também tem direitos que devem, a liberdade individual, que devem ser assegurados. Se a sua liberdade individual coloca em jogo o meu bem-estar, a minha segurança e a minha vida, então o Estado pode intervir. É por isso que existe a polícia. É por isso que existe a legislação com um monte de punição para quem não segue as regras que são estabelecidas. É por conta disso tudo. Entenderam como funciona a ideia do utilitarismo e da teoria
do indivíduo? Espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar uma atividade para vocês no Classroom sobre isso, e na próxima aula eu vou voltar com um vídeo muito legal onde a gente vai falar de um assunto que eu adoro falar, que é sobre alienação. Já ouviram essa palavra? São ou não são alienados? Se reconhecem como alienados, sim ou não? A gente vai falar mais sobre isso. Beijo, se cuidem, fiquem em casa.